irmãos entram novamente, se não é porque todos estão aptos aí para serem registrados, tá? Seja bem-vindo também, meu irmão Eliésio Júnior, venerável mestre, lá da loja Mestre Gino Cunha, do Oriente Timon. Meus irmãos, por favor, aqueles que estão entrando muitos irmãos simultaneamente, eu só ratifico um pedido para que os irmãos registrem aí nome, loja e Oriente no chat, para que o nosso irmão secretário possa depois fazer a compilação de todos os convidados para registrar em nossa ata. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meu irmão Eliésio. Bom dia, meu irmão Mauro Lerai, demais veneráveis, demais irmãos. É um prazer estarmos juntos, formarmos juntos mais essa corrente de irmãos hoje em busca de mais saber maçônico. Vou ficar aqui quietinho só ouvindo, viu, meu irmão Mauro Lerai? Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado por sua presença. Então, temos irmãos já aqui do GOP, da Paraíba, irmãos do Oeste Paulista, Rio Branco, no Acre, Piauí, irmãos do Maranhão, por óbvio, bastante. Sejam todos bem-vindos. Meu irmão, me perdoe, mas eu não consegui entrar no chat para me cadastrar, não. Se o irmão puder fazer isso por mim, eu agradeço. Sem problema nenhum, meu irmão. Só me diga aí, eu vou digitar aqui. Luiz Duarte. Qual a loja, mano? Augusto Hospitalar Simbólica, Rei Salomão, número 113. Qual é o Oriente e a jurisdição, meu irmão? Oriente de Fortaleza, jurisdicionada muito grande, respeitável, loja simbólica, Rei. Grande loja do estado do Ceará. Beleza. A mesma loja do irmão Alcides e do irmão Foltran. Ótimo, eu falei com o nosso irmão Fontran ontem, fiz o convite para ele, para estar aqui conosco também. Irmão Alcides também você deve conhecer. Alcides Araújo. Com certeza. Nossos Tá bom, irmãos que atuam junto conosco aí como grande secretário de Relações Exteriores também, o irmão Foltran tem um trabalho belíssimo lá no Ceará. Nós somos mestre instalado da loja Rei Salomão. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Como diz o irmão, também ficarei aqui quietinho na escuta. Irmão Igor, seja bem-vindo também. Aqueles irmãos que ainda não fizeram aqui a apresentação via chat, que foram entrando depois, por favor, o façam. Seja bem-vindo, irmão Bruno, Oriente aí de Brasília, né, que já esteve conosco aqui em São Luís uma vez, hoje está participando também dos nossos trabalhos. Obrigado, meu irmão. Meus irmãos, são 10h07, eu vou aguardar só até 10h10, tá, meus irmãos? Não vou demorar muito, não, para que nós sejamos objetivos. É um sábado de manhã, eu aproveito para convidar todos aí às nossas reuniões da nossa loja Oshliff, número 65, do Hit Trader, aqui no estado do Maranhão. A única, por enquanto, nessa jurisdição, independente de qual potência nós estejamos nos referindo, que trabalha no Hit Trader. Nossas reuniões são sempre aos sábados pela manhã, um horário alternativo, né, entre 10 e meio-dia,
Por enquanto nós não estávamos nos reunindo presencialmente, as reuniões têm acontecido normalmente de maneira remota, via aqui o aplicativo Google Meet, né, sempre gravadas, enfim, inclusive trabalhando aí sempre instruções, apresentações de trabalho. A gente só não tem como fazer ritualística, o resto nós temos feito, mas muito em breve aí nós vamos retornar às nossas atividades presenciais, e os irmãos, sobretudo os de fora do estado, quando estiverem no Oriente de São Luís, e puderem, se assim desejarem, venham nos visitar, que vão ser muito bem-vindos, tá? Em 2 minutinhos, nós vamos começar a nossa palestra, tá? Que hoje é sobre essencialismo, e vou fazer uma analogia do essencialismo com a maçonaria. Também quero desejar boas-vindas, só agora que eu vi nossa irmã Cristina Nascimento, lá do Maçom Center, do Rio Grande do Sul, né? Seja bem-vinda, minha irmã. Inclusive, foi com a nossa irmã Cristina aí que nós encomendamos as medalhas da loja Oshliff, que devem estar chegando, estamos rastreando aí via correio, nossa comendazinha com o emblema da nossa loja, bem como com as lojas do Venerável Mestre Advita, né, o Past Master, que também tem uma joia específica no Retireira. Então, 10h10, impreterivelmente, nós vamos começar, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês, vou só pedir que os irmãos me deem uma confirmação aí verbal, se estão conseguindo ver a tela do meu computador, né, para que vocês tenham um acompanhamento visual para além da minha voz, né, sobre o que a gente está falando, haja visto que é um tema que não é um tema comum, debatido dentro dos nossos templos, nas nossas oficinas, que é o essencialismo, a filosofia essencialista, sobretudo. Obrigado, meu irmão Roberto. O irmão Roberto foi o primeiro a entrar aqui conosco, está desde 9h30, apesar de algumas quedas e retornos, ele está aí, agora se apresentou no chat aí, meu irmão. Seja bem-vindo mais uma vez, tá? O Evandro está apresentando a tela aí, eu acredito que sem querer. Meu irmão Evandro, compartilha a sua tela aí do computador, que já eu vou compartilhar a minha. Eu acredito que você apertou sem querer aí, isso. Obrigado, meu irmão. Pois bem, meus irmãos, são 10h10, olha o Willan Kelson entrando aí, aproveitar para dar as boas-vindas ao irmão Willan Kelson, porque é o mais novo admitido aqui, meu irmão Willan. Antes de começar a palestra, nós tivemos uma pauta administrativa e foi colocado aí em votação seu pedido de dupla filiação, que, por óbvio, foi aprovado, tá, meus irmãos? A honra é nossa, meu venerável. Com direito a um depoimento aí do nosso irmão Rodrigo Brandão sobre a sua excelsa pessoa, tá, meu irmão? Bom, eu agradeço, será uma honra grande participar e ajudar nos trabalhos da Oshlift. Obrigado, meu irmão. Seja bem-vindo. Meus irmãos, então, como já são 10h10, eu prometi que não ia me demorar a começar, tá? Nós vamos, até por respeito àqueles que estão desde cedo aqui conosco, vamos começar a apresentação da palestra, essencialismo e uma analogia com a maçonaria e, sobretudo, com o rito Schrader, tá, meu irmão? Quero perguntar se os irmãos estão conseguindo assistir a tela do meu computador. Todos estão conseguindo ver aí a tela do meu computador? Podem dizer no chat ou áudio? Ok, perfeito. Perfeito, pois bem. Então, agora eu passo aqui a compartilhar a tela da palestra, tá, meus irmãos? Quero lhes dizer que o essencialismo, eu vou explicar o que é, óbvio, né? Vou dar alguns exemplos, vou falar do autor que criou o essencialismo e como ele enxerga ou considera o essencialismo, e para que a gente não confundir, sobretudo, com o termo que é muito utilizado no direito, né? Nós temos alguns advogados aqui presentes e nós temos aí a questão essencialista, né? Tanto do direito público quanto da gestão pública, de maneira geral, mas não é disso que a gente vai falar de essencialismo sob a perspectiva de filosofia, né, de um outro autor. E depois que a gente conhecer um pouquinho sobre o essencialismo e da relevância dessa filosofia, né, essencialista, nós vamos fazer uma pequena analogia, tanto com a maçonaria, quanto com o rito Schrader. Então, para ficar didaticamente organizado, o nosso bate-papo aí, até visualmente organizado para vocês, eu dividi em 5 blocos, né, sobre o essencialismo,
a disciplinada busca por menos, que é o título do livro, né, o subtítulo do livro de quem criou essa filosofia, depois o essencialismo e a maçonaria, depois o essencialismo e o Rit Schrader, e por fim aí algumas reflexões importantes, 4 reflexões importantes sobre o essencialismo para nós trazermos para a nossa vida, para as nossas profissões e, obviamente, para as nossas lojas e para a nossa atuação maçônica, tá? Pois vamos começar, meus irmãos. Queria me apresentar para aqueles que não me conhecem, tem muitos aqui que estão comigo aí no grupo de Telegram, no grupos de WhatsApp, né, sobre a filosofia maçônica, maçons do Brasil todo, tem gente do grupo de autores maçônicos, enfim, gente lá do grupo Engbor, que é o grupo de mestres do Rit Schrader, né? Eu vou só pedir que o irmão que ligou o microfone sem querer aí desligue o microfone. Fala, Gustavão, beleza, meu irmão? Eu acho que foi o Gustavo, eu mesmo vou desligar aqui. Pronto, já desliguei aí, meu irmão Gustavo. Depois você liga, deve ter sido sem querer, né? Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou Mauro Lerai, eu estou aí como venerável mestre, o primeiro venerável mestre aí da Augusta Respeitável Loja Simbólica Oshliff, número 65, mas também sou duplo filiado hoje na minha loja mãe, que é a Divina Luz, número 39, e faço parte aí de 2 lojas de estudos e pesquisas, né? A loja de estudos e pesquisas aqui do estado do Maranhão, vinculada à Glema, que é a loja Adelman de Jesus França Pinheiro. Eu e meu irmão Rodrigo Brandão somos vigilantes lá. A gente está tentando reinsetar ela, levantá-la, né? Apesar da pandemia ter nos retardado um pouco, e sou membro correspondente da loja de estudos e pesquisas Dom Bosco, número 33, que é vinculada lá à grande loja maçônica do Distrito Federal. Meus irmãos, aqueles que quiserem assistir a palestra de novo, não a palestra, né, não a fala do irmão Mauro Lerai, mas a apresentação, né, que a gente vai passar agora, ela já está pública, tá, meus irmãos, aí na internet, e basta que, para tanto, os irmãos acessem ou escaneiem esse QR Code, tá? Então, os irmãos que estão assistindo aí pelo computador, que quiserem já escanear o QR Code com seus celulares, vocês já vão abrir a página do Prezi aí para acompanhar a apresentação dual screening, né, como nós chamamos, em 2 telas. Numa você está acompanhando só a apresentação e na outra você está lá me vendo e vendo a apresentação na tela do seu computador. Obviamente que aqueles que estão exclusivamente pelo celular não vão conseguir escanear a partir daí, mas podem ver depois, os irmãos que quiserem, basta me pedirem aí acesso ao link da palestra que eu passo para vocês, tá? Então, esse é o QR Code. Os irmãos que quiserem já acompanhar em 2 telas, já podem fazê-lo se assim desejarem, tá? Vamos lá. Vamos começar falando sobre o essencialismo em si. O que a gente precisa saber sobre o essencialismo? A gente não vai se aprofundar, né, na discussão sobre a filosofia em si, essencialista, mas nós precisamos conhecer algumas coisas sobre o essencialismo, e eu dividi do ponto de vista didático. Primeiro, qual é a proposição, né, do autor que escreveu sobre essencialismo, Greg McKeown, e em quais fundamentos que esse autor escreveu isso, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que é o essencialismo? Segundo o Greg, né, McKeown, que é um jornalista, apesar de não trabalhar com jornalismo, né, ele é autor de vários livros, consultor na área de negócio, ele tem uma empresa chamada This, né, que é uma agência de design moderno, aí trabalha com design thinking, né, e gestão, consultoria em empresas. Ele escreveu esse livro bem aí em inglês, né, que é best-seller lá do New York Times, né, o essencialismo, a disciplinada busca por menos. O que diz essa filosofia? Porque assim ele mesmo intitula, né, o essencialismo como uma filosofia. Quais são as premissas básicas dessa filosofia do Greg McKeown? São 4 pontos, meus irmãos. A busca pela essência do que quer que se faça, a exploração, né, para descobrir se essa essência é a única coisa mais importante, preponderante ou primordial. Terceiro ponto, a eliminação de tudo aquilo que não é essencial para a realização daquilo. E, por fim, a maximização dos resultados através de uma execução dedicada, exclusiva naquilo que é essencial. Então, ele cria uma filosofia baseada em 4 pontos que aparentemente são triviais, né?
pode parecer óbvio, mas nós vamos, ao longo do nosso pequeno bate-papo aqui, descobrir que não é tão simples assim, não é tão trivial assim, que muitos de nós nos perdemos justamente por não conseguirmos sequer determinar o que é essencial daquilo que não é essencial e acabamos fazendo várias coisas. Então, é uma filosofia, né, sustentada em 4 pilares básicos, em 4 pontos: essência, exploração, eliminação e execução. E é óbvio que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, né? No livro, é um livro fantástico, eu tenho ele traduzido, tá, meus irmãos, em PDF. Então, se após a palestra aqueles irmãos tiverem a curiosidade, quiserem ler o livro inteiro, basta me mandar aí o inbox, enfim, sinal de fumaça, e-mail, como quiserem, eu distribuo para os irmãos esse livro, tá? Pois bem, como que ele distribuiu isso ao longo do livro, né? Ao longo do livro ele coloca muitas coisas, né? É um livro enorme, ele dá pelo menos aí 16 dicas, né, que ele chama de caminho para o essencialismo, e eu vou falar dessas 16 dicas, pelo menos de 8, né? Mas ele estabelece, a partir daqueles 4 pilares que a gente acabou de ver, uma série de fundamentos, né? Uma série de bases filosóficas, por assim dizer, que vão sustentar as afirmações dele, tá? E eu tiquei aqui aquelas que eu julguei mais importantes, né? E não foi ele que criou. Se a gente for ver, por exemplo, há estudos, pessoal, do século XVII, né, do que eu que sou gestor, administrador por formação, né, escritor e professor na área de gestão, no século XVII escreveram sobre isso, no século XVIII se aprofundaram, e no século XIX, Frederick Taylor, por exemplo, escreveu muito sobre o que a gente chama de tempos e movimentos, né, o estudo dos tempos e movimentos, como um empregado poderia maximizar o resultado, fazer mais com menos fadiga, levando menos tempo, que é o que chama da máxima eficiência do processo. E fazendo uma analogia, é exatamente isso que o Greg McKeown busca. Só que aqui ele não está falando de processos organizacionais, ele está falando de vida, né? De atuação de vida mesmo. Então ele busca, sobretudo, fazer menos, mas melhor, se dedicar a melhorar aquilo que a gente faz, extirpando coisas que são desnecessárias fazer, né? Então, parar de tentar fazer tudo, parar de dizer sim a todos e dar a sua mais alta contribuição para as coisas que realmente importam. Esses aqui talvez sejam os 2 grandes pensamentos principais que estão aí nos 2 primeiros capítulos do livro, né? Fazer menos, mas fazer melhor, né? Parar de tentar fazer tudo, parar de dizer sim a todos e dar a sua mais alta contribuição para as coisas que realmente importam. Esses aí são, de fato, 2 fundamentos basilares. E eu trouxe aqui um esquema que também está no livro, tá, pessoal? Muito importante para a gente se dedicar a isso, e uma analogia visual, né? O Greg, ele fala que os não essencialistas, eles são assim, como está aí nesse círculo, ó. Pessoas que dedicam energia para várias coisas ao mesmo tempo, né? E essa energia, obviamente, como ela é dividida, ela acaba se dissipando, né? E os essencialistas, eles são aqueles que colocam toda a sua energia numa única coisa. É óbvio, meus irmãos, e eu vou falar disso lá no final da palestra, que como qualquer tipo de teoria, né, qualquer tipo de teoria ou qualquer tipo de verdade, isso não é absoluta, cada um tem a sua, né, e obviamente que a gente não deve interpretar isso como algo ipsilítere, né, cada um precisa apenas adequar isso à sua própria realidade e tentar, de maneira contextualizada, desenvolver as questões essencialistas na sua própria vida, tá? Mas é uma analogia importante, não significa que a gente vai dedicar toda a nossa energia a uma única coisa, mas, sobretudo, a gente precisa dedicar o máximo de energia possível àquilo que é essencial, e aquilo que não é essencial, deixar de lado, dizer que não, fazer outra hora, e quando for fazer, dedicar também toda a energia àquilo, mas uma coisa de cada vez, tá? Então, essa é uma boa analogia também, né, para a gente entender um pouquinho a filosofia essencialista lá do Greg McKeown, tá? Repetindo, não essencialistas dedicam pouca energia a muitas coisas, e os essencialistas dedicam muita energia a uma única coisa, ou a coisas que são essenciais. Então, agora que a gente já entendeu um pouquinho melhor sobre o essencialismo, né, pelo menos assim as bases, no que ele é baseado, eu vou falar um pouquinho, né, do contexto do livro, né, do que ele fala, das dicas que ele fala no livro, que tem o título de essencialismo, né, mas o subtítulo de A Disciplinar a Busca por Menos.
o que ele mesmo chama lá de caminho do essencialismo, né? Essencialismo Way, ou trilha do essencialismo, e lá ele fala várias coisas que podem nos ajudar a sermos um pouco mais essencialistas, né? Não significa que mudar seja fácil, que basta a gente virar uma chave e a gente vai mudar, não. Eu não sou empreendedor de palco, né? A mudança é algo difícil. Aliás, os seres humanos, antropologicamente, eles são seres de hábitos, e por isso até nós conseguimos ter sucesso enquanto espécie, né? Os hábitos nos protegem. Mudar não é fácil. O nosso cérebro, aí, segundo a psicomotricidade autômata, nosso cérebro tem uma série de mecanismos para automatizar o nosso processo decisório. Segundo os neurocientistas, apenas 3% de todas as decisões diárias que nós tomamos são decisões não automáticas, 97% são todas automáticas, né? Desde eu abrir o olho, a levantar para que lado da cama, que pé eu vou pisar primeiro no chão, com que mão eu vou abrir uma maçaneta, né? Com que mão eu vou abrir a porta da geladeira, dirigir, enfim, uma série de decisões são automatizadas no nosso cérebro, justamente para economizar energia no processo decisório. Sabendo disso, nós não vamos ser hipócritas e dizer que mudar é fácil, né? Mudar não é fácil, nenhum tipo de mudança para o ser humano é fácil. No entanto, se a gente pode, com algum esforço e seguindo algumas dicas, conseguir mudarmos quando for necessário. E por isso que o próprio Greg McKeown dá algumas dicas para que as pessoas, com algum treino e alguma dedicação, possam conseguir enxergar um pouco mais o essencialismo como algo decisivo para o seu sucesso profissional, familiar, etc., independente de qual conceito de sucesso cada um de nós tenhamos, já que o sucesso ele é relativo, né? O que é sucesso para mim pode não ser sucesso para você e vice-versa. Então vamos lá. O caminho do essencialismo, ele coloca lá, que precisa ser uma abordagem disciplinada e sistemática, né? E esse é um ponto fundamental, até para reforçar o que eu acabo de dizer, que mudar não é fácil, né? Então precisa ser uma abordagem disciplinada e sistemática, recorrente, consecutiva, todos os dias, né? A disciplina vai ser o essencial para que nós consigamos, né, contribuir o máximo que a gente puder com o menor esforço com alguma coisa, desde que nessa coisa nós estejamos focados, 100% dedicados e ignorando até outras coisas que são menos importantes, tá bom? Vamos lá, as dicas. Como eu disse no livro, tem pelo menos 16 dicas, tá, meus irmãos? A gente não ia ter tempo suficiente para falar de todas elas no curto espaço de tempo que nós temos aqui para a nossa pequena palestra, então eu vou falar de 8 dicas, e a partir daí a gente começa a fazer as associações com a nossa ordem, e sobretudo com o rito Schrader, mas que também pode servir para outros ritos, tá bom? A primeira dica que o Greg McKeown dá no livro é escolher, né? Ele deixa muito claro para os seus leitores que a escolha ela é sempre fundamental para o resultado de qualquer coisa que nós fazemos na nossa vida. E ser essencial, ou focar no essencial, buscar a filosofia essencialista, também é uma escolha, né? É importante lembrar aos irmãos que qualquer ação que nós tomamos, e mesmo quaisquer omissões que nós nos demos o direito de exercer, também são escolhas. Então, todo tipo de escolha vai gerar um resultado. Toda ação vai ter um resultado, mas toda omissão também. E por isso que ele diz que escolher é o primeiro ponto para buscar o essencialismo. A gente precisa escolher focar no essencial, escolher ser essencialista. E como a gente vai ver mais para frente, essa escolha vai significar também a abnegação de algumas outras coisas, né? Dizer não para algumas outras coisas. Às vezes, até para relações, né? Significa que a gente vai precisar de abdicar de algumas coisas para escolher tomarmos outro tipo de atitude, sobretudo as atitudes essencialistas, tá? Então, a escolha é a primeira dica do Greg McKeown para que a gente seja essencialista, perdão. A segunda dica é explorar, e esse aqui é um ponto muito relevante, porque ele diz que não tem como a gente buscar o essencial se eu não fizer uma profunda investigação para descobrir o que de fato é essencial e aquilo que é secundário, tá? Então isso é muito importante. Aqui tem pessoas do mais alto gabarito, inteligentíssimos, né? Referências profissionais, cada um em suas áreas aqui me ouvindo,
Eu acredito que a maioria deve conhecer, por exemplo, lá o gráfico de Pareto, né, o gráfico conhecido como 80-20, que a gente usa muito aí no mercado, sobretudo na gestão de processos produtivos, etc., onde se diz que 80% do meu resultado ele vem de apenas 20% do meu esforço, do meu estoque, dos meus produtos. Então, quando ele diz que a gente precisa explorar, é para achar essa equação de Pareto na nossa vida, né? Quais são os 20% do que eu faço que vão me dar 80% do meu resultado? Ele diz que tem poucas coisas vitais no que a gente faz e muitas coisas triviais. Então, a etapa da exploração ela é fundamental para descobrir o que de fato é essencial. Qual é a minha equação de Pareto? Qual é aqueles 20% que de fato vão fazer 80% do resultado? Para quê? Para que eu possa me dedicar a esses 20% e deixar de lado os outros 80% que só vão trazer 20% do meu resultado. Então, isso é um ponto muito importante. Após eu escolher ser essencialista, eu preciso me imergir. Se a gente fosse falar do design thinking, por exemplo, a etapa da imersão, né? Onde a gente vai fazer uma exploração de fato, se apropriar de todas as variáveis daquilo que a gente faz, até para poder decidir o que é e o que não é essencial, o que a gente deve, o que a gente não deve bloquear e etc. Tá, meus irmãos? A terceira dica é ser criativo, né? E aqui eu acho bacana fazer uma menção honrosa ao meu amigo administrador, comediante, né, apresentador de programas de televisão, o primeiro brasileiro a estar aí no programa da NASA, né, chamado Singularity, que é o Murilo Gun, né? E o Murilo Gun hoje é um professor de criatividade. Aqueles que não conhecem aí, sigam nas redes sociais, procurem. O Murilo Gun, ele é um cara especialista em criatividade. Hoje ele dá muitos treinamentos, aulas no Brasil todo, fora do país, sobre criatividade, né? E é muito bacana que o Greg McKeown já leu um dos livros do Murilo Gun, e ele inclusive cita o Gun, né, lá no seu livro, falando sobre como as pessoas nascem criativas, né, como esponjas na infância, mas depois, de alguma forma, nós vamos perdendo isso, né? A nossa família, a nossa escola, a nossa cultura, né, a comunidade onde nós vivemos, ela é preparada para matar a criatividade, né? Então, nós nascemos singulares, mas cada vez mais somos forçados a nos adaptarmos a padrões de outrem, né, de outras pessoas, né, a criarmos pequenos padrões. A própria escola, né, nos obriga a isso. Se não escrever o que está no livro, a gente está errado, a professora diz que está errado, se não repetir o que a professora disse que era para repetir, está errado. Então, hoje, no mundo todo, não é só no Brasil, a criatividade ela vem sendo minada, e nós temos nos formados muito mais repetidores de conteúdos, né, que nem sempre são conteúdos adequados, ainda por cima ainda tem aqueles questionáveis, né, do que construtores de conhecimento. E aí, por isso que a criatividade ela precisa ser estimulada logo após a etapa aqui da exploração. Depois que a gente, obviamente, conseguiu identificar lá o 80-20, aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental para o meu sucesso, buscar de maneira criativa soluções para aquilo, ou ideias sobre como fazer aquilo de maneira mais potencializada, de maneira escalável, ou de maneira melhor, né, que vai me trazer um resultado melhor com menor esforço. Né, a criatividade, essa frase aí é do livro lá do Greg McKeown, né, que a criatividade leva à plasticidade do cérebro e à adaptabilidade. Ser criativo, como qualquer outra competência, gente, e aí eu vou, inclusive, fazer um adendo que competência não é adjetivo, tá, gente? Então, a gente precisa parar de chamar os outros de incompetente ou competente, que a gente primeiro está assassinando até o português, né? Não é um adjetivo. A palavra competência é um substantivo. Então, eu estou falando aqui da competência enquanto significado real, um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Então, como a criatividade também é uma competência, e como qualquer outra competência, ela pode ser desenvolvida, né? Ela pode ser potencializada, basta que nós, obviamente, busquemos desenvolver essa competência. Não existe ninguém competente ou incompetente, existem bilhões de pessoas no mundo que reúnem competências diferentes, né? Eu, por exemplo, não reúno as competências que o meu irmão Dourado, que está aqui, reúne na área contábil e etc., bem como ele não reúne as competências que eu reúno lá na minha área de marketing e etc., mas ele é super competente lá no que ele faz, ele reúne as competências necessárias para atuar na profissão dele, bem como eu as minhas. Isso não me torna incompetente, nem ele incompetente. Então a gente precisa desmistificar também a palavra competência, né? E entender que a criatividade
é uma dessas competências que podem e devem ser desenvolvidas, né? E aí eu coloquei até uma imagem de um joguinho, né? Porque, de repente, isso é uma saída, né? Trabalhar a criatividade através de gamification, né? Estabelecer, trabalhar metas de criatividade como se fosse um jogo, isso ajuda muito, de fato, nós a desenvolvermos as nossas habilidades mais cognitivamente vinculadas à criatividade. Essa é a terceira dica que eu coloco aqui do Greg McKeown, tá? Vez por outra eu estou dando um alt tab aqui, meus irmãos, só para habilitar a entrada de outros convidados, tá? Pois vamos lá. A quarta dica é selecionar ou simplificar, né? Eu coloquei selecionar ao invés de simplificar porque nem sempre a nossa escolha, a nossa seleção vai ser algo mais simples, mas sempre que nós selecionamos algo, de qualquer forma, a gente já simplifica o processo, tá? Então, selecionar é muito importante. Veja, eu escolhi ser essencialista, eu explorei tudo aquilo que eu precisava para descobrir o que é essencial, eu trabalhei a minha criatividade para buscar possíveis soluções ou caminhos mais adequados, e a partir dali eu vou selecionar qual que é dessas opções a mais adequada, ou do conjunto de opções, aquilo que eu vou poder, de fato, simplificar a resolução dos meus problemas, tá? Aqui, pessoal, é importante dizer, olha, eu estudei programação neurolinguística e coach muitos anos da minha vida. Nós temos alguns coaches aqui, como nosso irmão Alex Andrei, por exemplo, né? Eu não gosto de me intitular coach, apesar de já ter feito um processo de professional self-coach, muito mais para aprender. E eu aprendi muitas coisas no coach, mas uma principal delas é que a solução dos meus problemas nunca vai estar onde está o problema. Então, esse é o primeiro ponto. Por que eu estou dizendo isso? Para que sempre que a gente for buscar selecionar um problema, que nós tenhamos foco na solução, meus irmãos, não no problema em si. É óbvio que identificar a raiz do problema vai ser fundamental para a gente descobrir quais as soluções mais adequadas e não apenas um paliativo, né? Para que esse problema não retorne, não seja recorrente. No entanto, o foco precisa ser na solução e não no problema, né? E aqui, quando a gente fala em selecionar as melhores soluções, né, a gente está também querendo fazer uma referência a isso, né? É obviamente que a gente precisa ter critérios rígidos para selecionar, criar, de repente, um checklist, né? Olha, baseado em custo, em tempo, em energia, enfim, critérios objetivos para que você possa selecionar as melhores soluções ou as melhores formas, né, de realizar o que quer que seja que você esteja querendo realizar para ser essencialista, mas sempre focado na solução. Eu vou contar um pequeno caos aqui, né? Lá no marketing a gente chama de storytelling, né? Como a gente conta histórias para os outros aprender, mas se fosse na Bíblia, ia estar aí de uma maneira diferente, né? Ia estar com parábolas, enfim. É sempre quando a gente conta uma história para tentar, de alguma forma, melhorar a compreensão sobre um conceito. Eu vou falar uma historinha real, tá? Sobre foco na solução e foco no problema. No auge da corrida espacial, aí na década de 50, né? Quando a Rússia e Estados Unidos, Rússia não, a antiga União Socialista, das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que nem existe mais, né? A antiga União Soviética e os Estados Unidos estavam travando aí a Guerra Fria, a corrida espacial e etc., que começaram a mandar as primeiras pessoas para o espaço, né? O primeiro homem, ser humano aí para o espaço não foi um norte-americano, né? Foi Yuri Gagarin, lá, um cosmonauta russo, como eles chamavam, os astronautas chamavam de cosmonautas. Eles começaram a ter alguns problemas fundamentais, que era como registrar as coisas que aconteciam lá. Os computadores estão longe de ser o que são hoje, né? A gente tem um computador na palma da mão, né? Nossos smartphones, né? Nosso smartphone hoje tem mais tecnologia do que a primeira nave que foi para a Lua, tá, gente? Então, assim, era muito difícil. Os computadores eram praticamente toda a cápsula, né? Toda a espaçonave, não se tinha botões pequenininhos ou formas de registro, editores de texto, por exemplo, como nós temos hoje. Então, eles precisavam escrever, fazer notas, né? Só que também tinha um problema, porque as canetas eram canetas baseadas em gravidade, né? Seja esferográfica ou canetas sobre pressão, né, para soltar tinta, chamada de canetas tinteiras, etc. E como a gravidade é diferente lá dentro da nave, no espaço sideral, é obviamente que existe gravidade no espaço, né, o próprio espaço ele funciona a partir dos seus ciclos gravitacionais, dos astros, etc. Mas dentro da espaçonave, a gravidade é zero, então as pessoas flutuam, e assim, a caneta não soltava a tinta. Por que eu estou contando essa história? Porque um dos países teve foco no problema e outro na solução. Os Estados Unidos desenvolveu um projeto que levou milhões e milhões de dólares para desenvolver uma caneta que escrevesse em qualquer superfície, inclusive em gravidade zero.
A União Soviética, pessoal, na viagem seguinte mandou um lápis. Não gastou nada. Ora, é um exemplo perfeito sobre ter foco na solução. Não precisava desenvolver algo específico para escrever no espaço. Por quê? Porque o objetivo era escrever, né? O problema era que não se conseguia escrever. E o lápis, como é um pedaço lá, um grafite de carbono, né? Onde ele risca, fica o seu pedaço de superfície, ele se desgasta e conseguiram. Então, esse exemplo é um exemplo icônico sobre como a gente precisa focar nas soluções e não nos problemas para conseguirmos resultados mais eficazes, mais rápidos até e com o menor custo possível. Então, aqui nessa etapa de selecionar, é muito importante que nós levemos isso em consideração, tá? A quinta dica é dizer não, meus irmãos, e isso não é fácil. Não adianta a gente se iludir. Dizer não não é fácil, né? Sobretudo dizer não para quem a gente gosta, sobretudo dizer não para os nossos irmãos, para a nossa ordem, enfim, não é fácil dizer não, né? A gente precisa, de fato, trabalhar isso de maneira muito forte para a gente separar o que eu escrevi aí, né, a nossa decisão de dizer não do nosso relacionamento. Muitas vezes a gente diz sim com medo de criar algum tipo de ruído na nossa relação com os irmãos, com a esposa, com os filhos, com o chefe, com o subordinado, com o par no trabalho, não interessa. Mas a gente precisa aprender a dizer não e separar, de fato, essa nossa decisão do nosso relacionamento. Nutrir o relacionamento, no entanto, saber dizer não. Quem não consegue dizer não, meus irmãos, não consegue ser essencialista, porque vai sempre fazer coisas desnecessárias ou que não deveriam ser feitas naquele momento, porque alguém pediu, né, e essa pessoa não levou em consideração a sua missão, né, o seu foco naquele objetivo principal e desviou a sua energia para fazer algo que não era necessário. Então, dizer não também é difícil, é importante, a gente precisa aprender a dizer não, né, com todo respeito, educação, enfim, e até educar os outros aí sobre o dizer não, que é importante, tá? Sexta dica é mudar, editar, transformar, tá, meus irmãos? Quando a gente estiver focado em alguma coisa, não significa que nós devemos seguir aquilo como cegos, como burros, né? Aqueles jumentinhos numa viseira que só olha para frente, sem levar em consideração o contexto, as modificações e as outras variáveis do ambiente, tá, meus irmãos? É como um planejamento. Quem trabalha com planejamento, ele sabe que o planejamento, seja estratégico, tático ou operacional, em qualquer nível de influência organizacional, ele é um direcionamento. É óbvio que a gente precisa do planejamento, né? No entanto, um planejamento ele não é intrépido, imutável, com fim em si mesmo, né? Ele não é o fim, o planejamento ele é o meio, e às vezes a gente precisa replanejar, mudar, adaptar, cortar, condensar, editar de acordo com as variáveis que se apresentem de maneira nova no nosso ecossistema. E a mesma coisa aqui quando a gente fala de essencialismo. Não é porque eu sou essencialista, eu tenho de alguma forma dedicado a minha energia a uma única coisa, né, para me tornar um super especialista naquilo e fazer aquilo cada vez mais e melhor, que eu não vou, né, me adequar ou me adaptar às questões ambientais, a mudanças que assim acontecerem. Olha, a gente viu um caso ontem, né, grave, né, meu irmão Rodrigo, aí no Supremo Conselho, por exemplo, do grau 33 da República para a maçonaria, né, para a maçonaria da República Federativa do Brasil, né, um membro efetivo do Supremo Conselho que pediu seu afastamento simplesmente, né, porque não concordava com a decisão de agora estarem liberando os graus de comunicação através de reuniões remotas. Então, é alguém, esse irmão, que não conseguiu editar o seu mindset, né? A sua percepção, não entendeu que o mundo mudou, a gente vive uma grande contingência, né? Que não significa, inclusive, que essa mudança vai ser para sempre, mas que foi avesso à mudança e não conseguiu se adaptar a ela, a essa mudança, e simplesmente a expurgou e preferiu sair daquele contexto. E os essencialistas não podem ser considerados como avessos a mudanças, né? Eles podem até ser considerados pragmáticos, mas são pessoas que também vão precisar editar o seu mindset, também vão precisar cortar o que for preciso, condensar, misturar, né? Mixar o que for preciso, corrigir os seus próprios pensamentos ou ações ao longo do caminho, para que de fato se consiga continuar sendo essencialista. Então, fazer a edição daquilo que se pensa e daquilo que se faz é fundamental também quando for necessário. Penúltimo ponto é prevenir. Prevenir-se de quê? Prevenir-se das distrações, né, meus irmãos? O ser humano não é uma ilha, nós somos seres interdependentes uns dos outros,
física, emocionalmente, profissionalmente, enfim. Nosso irmão Rui Tadeu, que é psicólogo, falaria sobre isso aí, daria uma outra palestra muito mais do que eu, ele está presente, né? Mas nós devemos, até por conta disso, né, de sermos seres sociais e, obviamente, sofrermos impactos também, todos nós somos influenciadores, mas também influenciados, nós precisamos, de alguma forma, nos prevenir das distrações para aquilo que a gente busca determinar ou entregar toda a nossa energia. Aqui não tem uma receita de bolo, uma fórmula pronta, até porque as distrações elas são relativas a cada um de nós, as nossas atuações, mas é importante que nós reflitamos sobre isso, sobre como a gente pode prevenir a distração, aquilo que vai me atrapalhar. Olha, nesse momento de home office, por exemplo, que nós estamos aí quase todo mundo, né, surgiram coisas que são distrações que ninguém imaginava. Todo mundo pensou assim, nossa, mas no home office é tranquilo, eu vou trabalhar mais e melhor, as pessoas vão produzir mais. Bom, depende, é relativo, né? Porque tem filho, tem esposa, tem marido, tem cachorro, tem uma série de coisas que no ambiente de trabalho você não tinha aquela distração, você tinha outras, né? Mas que no ambiente familiar, dentro de casa, você passa a ter. Então, até para o home office, por exemplo, fazendo uma analogia, né? Nós temos zilhões de distrações que a gente precisa prevenir. E na nossa atuação profissional de maneira geral, ou maçônica, também, né? A gente vai ter algumas distrações que a gente precisa nos blindar para conseguir, aí, pelo menos se assim desejarmos, óbvio, né? Utilizarmos a filosofia essencialista. E por último, foco. Essa daqui, na verdade, era uma das primeiras, né? Eu deixei por último essa última dica, porque a gente precisa, meus irmãos, colocar o principal como o principal. Parece bobo, né? Tá em vermelho aí embaixo, mas não é tão bobo assim, né? Eu vou já fazer uma analogia do essencialismo com a maçonaria, e a gente vai poder lembrar, porque todos nós aqui sabemos, que na maçonaria, infelizmente, o principal nem sempre é dedicado como principal ou trabalhado como deveria ser como principal. E para quem é essencialista, né, a gente sempre deve manter o principal como principal e o que é secundário como secundário. Então, são 8 dicas aí que vão nos ajudar, se assim quisermos, né, na nossa disciplinada busca por menos, e precisa ser sistemática e disciplinada, porque não é fácil, tá, meus irmãos? A gente já eliminou aqui os 2 primeiros tópicos sobre essencialismo e a disciplinada busca por menos, e agora a gente vai começar a entrar na seara maçônica, né? E a maçonaria? Será que ela é essencialista? Como que a gente pode fazer uma relação entre o essencialismo e a maçonaria? E aí eu começo, meus irmãos, dizendo para vocês, fazendo uma afirmação daquelas que, se a pessoa não tiver muita convicção, ela fala e sai correndo, né? Que a maçonaria jamais foi essencialista. Jamais. Em toda a sua história especulativa. Né? Com absoluta certeza, sem sombra nenhuma de dúvidas. E isso, por si só, já torna um pouco mais difícil trazer a filosofia essencialista para dentro da maçonaria. E por que, Leray, que você está afirmando isso? Porque se a gente for analisar os próprios fundamentos maçônicos, né, que eu coloquei aí alguns, né, porque se a gente for ver fundamentos maçônicos, depende muito de cada jurisdição, de cada potência, sua declaração de princípios, etc. Né? Eu começo aí com o primeiro, crença em um princípio criador asterístico, né, porque nem todas já colocam essa crença como obrigatória. Aqui a gente já tem uma disparidade. Prática das virtudes, e aqui eu coloco a maioria das jurisdições, são 3 virtudes, né? Caridade, tolerância e a liberdade de consciência, mas não é uníssono, né? Nem todas falam dessas mesmas virtudes. A investigação da verdade, sim, essa daí, todas. Respeito às crenças e ideologia dos demais membros, sim, tanto que é proibido em qualquer maçonaria do mundo, né, discussão sectária sobre religião ou política. Não é que não se pode discutir política ou religião, mas não do ponto de vista sectário, para não dividir as ideologias dos irmãos e causar algum tipo de celeuma, né? A equidade também, a igualdade entre os irmãos, sobretudo igualdade maçônica, apesar da gente ter também autoridade e disciplina, mas a igualdade, não importa o que cada um exerce na sua profissão, dentro da maçonaria são todos iguais. E os landmarks, né, que aí são 2 asteriscos, porque isso, então, é muito relativo, são zilhões de landmarks diferentes, né, a maçonaria francesa, por assim dizer, ou de influência maior francesa, que é aquela que se pratica na América Latina, no Brasil, ela acaba escolhendo aí, sobretudo no último século, né, os landmarks do Albert Macquie, né,
mas que está longe de ser uma unanimidade, tem zilhões de outros landmarks, né? O do Maqui, por exemplo, eu faço uma dura crítica quanto ao grão-mestrismo, né? Como eu costumo dizer, dos 26 landmarks lá, pelo menos uns 8 é só dando poder para grão-mestre. Mas, enfim, tem vários outros autores, tem grandes lojas, por exemplo, como a de Nova York, que só são 5 landmarks, né? E aí, por aí varia. Cada potência ou jurisdição adequa-se a landmarks diferentes, e até por isso eu coloquei 2 asteriscos. Então, se nós temos declarações de princípios, mesmo as iguais, diferentes entre jurisdições e potências, né? E várias declarações de fundamentos e princípios diferentes dentro da nossa ordem, a gente já começa daqui dizendo que é muito difícil ser essencialista, né? Se eu tenho várias coisas em que eu preciso me focar, né, é difícil eu dizer que a maçonaria vai seguir uma única linha e que a gente vai conseguir desenvolver energia num único ponto. Mas digo mais que isso, meus irmãos. A gente ainda tem um desgaste de energia ou uma dissipação de energia graças a uma enorme diversidade de ritos e graus, mas principalmente uma diversidade gigante de concepções, né, sobre o que é a maçonaria, apesar de nós termos aí fundamentos e princípios descritos, né, inclusive nos estatutos e etc. Mas, ainda assim, tem muitos irmãos que têm dificuldade de entender o que é a maçonaria, ou não tem dificuldade alguma, mas assumem para si a sua própria concepção do que é a maçonaria, mesmo que essa sua concepção seja uma concepção dispar, totalmente diferente da concepção da maioria, né? Então, a diversidade de ritos e graus não significa que é bom ou ruim, que é certo ou errado, mas isso vai, obviamente, tirar o foco em uma única coisa, porque você tem várias coisas para serem desenvolvidas de maneira diferente, e a diversidade de concepção também. E aí, para exemplificar isso, né, eu vou colocar, aliás, antes de falar disso, a gente vai lembrar, por exemplo, e eu vou falar disso lá do Schrader, quando a gente vai falando também, que principalmente nos séculos XVI, né, nos séculos XVI e século XVII, meus irmãos, nós tivemos aí mais de 1000 graus criados, né, muitas coisas, sobretudo na maçonaria jacobina, aí, a herança dos escoceses que foram erradicados na França, e, enfim, mas criados por franceses, do discurso de Ramsay, enfim, uma série de outras coisas. Então, isso gerou aí uma pluralidade de ritos e graus muito grandes. Pois bem, por que eu digo também que as concepções atrapalham, meus irmãos? Olha só como algumas preocupações são distantes do essencial. Eu vejo, né, eu sou muito novo na maçonaria, né, 10 anos, mas eu vejo ao longo desses 10 anos discussões, 80% das discussões são sobre coisas desse tipo aí, meus irmãos. Sobre a cor do paletó, sobre a cor da gravata, sobre a aba do chapéu, tá errada, que é mole, que é dura, que não sei o quê, sobre a cor do sapato, sobre o balandral ou malandral, né, como alguns irmãos chamam, enfim, porque pode, porque não pode, porque tem que estar abaixo do joelho, porque está no joelho, porque aparece a meia, enfim, sobre o ângulo dos braços ao fazer o sinal, tá errado, é para cima, para baixo, é cotovelo para lá, é cotovelo para cá, sobre o cardápio do ágape, sobre a marca da cerveja, né, da pólvora amarela do ar, enfim, discussões, meus irmãos, de todo tipo, e às vezes essas discussões são que tomam os nossos templos, as nossas instruções, o nosso tempo, né, discussões sobre a cor da vela, se é branca, se é amarela, se é vermelha, se é azul, se é preta, sobre, enfim, aqueles ritos que tem esquife, se é um esquife de madeira, se é de pano, se é não sei o quê. Olha só o nível de discussões, né, que eu tenho certeza que vocês estão se vendo, né, na minha fala, que acontece nas nossas lojas, que são discussões totalmente distantes do essencial, né? E muitas das vezes se esquece, de fato, sobre se discutir maçonaria, fazer maçonaria, trabalhar as virtudes maçônicas e, principalmente, transformar as nossas vidas a partir dos ensinamentos maçônicos, né? Que é fazer a maçonaria não só dentro dos nossos templos, das nossas salas de loja, mas levar a maçonaria para a nossa vida, transformar o nosso microverso, né? Sermos melhores indivíduos, melhores pais, melhores filhos, melhores maridos, melhores esposas, melhores, enfim, né, melhores indivíduos de maneira geral. Então, a essência da maçonaria precisa ser trabalhada, e é muito difícil da gente conseguir fazer isso quando as preocupações são das mais variadas possíveis dentro da maçonaria, né? Eu coloquei uma figura aqui com uma analogia perfeita, né? É uma árvore, meus irmãos, olha só. Ela tem um tronco bem grosso, bem definido, tem vários galhos, né, com uma densidade grande e zilhões de folhas.
ramificações com várias outras, né? E assim a gente pode encarar a maçonaria. Tem muitas coisas para se desenvolver na maçonaria, mas aqueles que buscarem ser essencialistas dentro da maçonaria vão precisar se dedicar ao tronco da árvore, aquilo que de fato é essencial, né? Se tiver algum biólogo aqui, é por aqui que sobe e desce aí a seiva, né? Seiva bruta, seiva elaborada, enfim, né? Daqui que tudo que é sugado pelas raízes alimenta os galhos e enfim, as folhas, etc. Se a gente não se dedicar a isso, todo o resto vai acabar morrendo. Então é muito importante, meus irmãos, que a gente comece a discutir o essencialismo na maçonaria, e por isso eu trouxe esse tema. Essencialismo que, na prática, não é um tema maçônico, mas que é muito importante que a gente comece a discutir isso dentro das nossas lojas, não importa a jurisdição, não importa o Estado, não importa o rito, não importa o grau, não importa, enfim, se a gente está nos graus superiores, se a gente está no simbolismo, não importa. É muito importante que nós comecemos a debater, né, a refletir sobre o essencialismo e buscarmos mecanismos para manter aqui o nosso tronco funcionando e nutrindo o restante, né, e tentar diminuir ao máximo quanto for possível, porque nós não vamos conseguir acabar, as discussões sobre a pontinha do galho aqui da folha, né, sobre as outras discussões heterogêneas que são menos essenciais, são mais triviais, mas que a gente não vai conseguir acabar até por conta da heterogeneidade mesmo dos irmãos, né? Daqueles que praticam a maçonaria, e a maçonaria somos nós, né? A gente não adianta falar dela da terceira pessoa, né? A maçonaria é cada um de nós, e obviamente que a gente tem que dar importância para o que cada um de nós pensa sobre o que quer que seja dentro da maçonaria. No entanto, a gente precisa focar aquilo que é essencial, e a minha analogia para a reflexão dos irmãos é essa: o galho, né? Vários galhos densos, com várias folhas aqui, bem mais espaçadas, e um tronco que a gente precisa se dedicar mais sobre a maçonaria, né? Para sermos um pouco mais essencialistas. Beleza? Agora, e o Hit Trader, meu irmão? O que tem a ver o essencialismo com o Hit Trader? Que é o rito que pratica a nossa oficina, né, Oshliff, e que alguns irmãos convidados aí de vários orientes do Brasil também praticam. Olha, esse rito Schrader, ele tem um pouco a ver com o essencialismo. Um pouco. Por quê, meus irmãos? Porque a própria criação, construção, ou a ideia do desenvolvimento do Hit Trader, né, é uma espécie de ressignificação maçônica, uma reforma alemã, né, como ele é conhecido em alguns livros. Então, nada mais é do que, com uma outra terminologia, a da época, né, uma busca pelo essencialismo maçônico. E a gente vai relembrar isso um pouco, aqueles que trabalham no Hit Trader, e aqueles que não conhecem o rito, quem sabe aí desperta o desejo para pelo menos conhecê-lo, né? Mas se você pratica outro, seja essencialista e foque naquilo que é importante. Mas venha conhecer, né, como uma espécie aí de aumento dos seus conhecimentos maçônicos, tá? Então a gente vai entender um pouco um contexto histórico, né? O século XVIII, século XVII e século XVIII, com excessos de novos ritos e graus, muitos, né? Sobretudo na França, e é importante dizer, meus irmãos, que França e Alemanha eram muito próximos naquele momento histórico, né? As alianças, né, dos reis, etc., Frederico, por exemplo, da Prússia, né, eram muito grandes entre França e Alemanha. Então, a Alemanha ela sofria forte influência da França na cultura, nas artes, em todas as coisas, né? Não interessa o que você for buscar aí de ciência, etc. Nesse período histórico, vocês vão ver aí uma proximidade gigantesca entre França e Alemanha. Então, meus irmãos, eles tinham um excesso de graus, excessos de ritos, muitas coisas que aconteceram, sobretudo na França, como eu já disse, na França jacobina lá, né, dos Sturts, né, que foram erradicados na França, etc., que também foram para a Alemanha, né, acabaram se instalando lá. O próprio rito, que era mais praticado na Alemanha nesse período, que era o rito de estrita observância, ou conhecido como estrita observância templária, né? Graças ao discurso de Ramsay lá na França, e tema para outra palestra, se vocês quiserem, mas quem me conhece sabe que eu falo muito, porque sou um divisor de águas na maçonaria especulativa naquele momento. Assim, surgiram muitas coisas esdrúxulas, né? Nos próprios escritos de Schrader, né? Sobretudo nas cartas que ele trocava com Herder, que hoje são públicas, né, a gente acha. Uma das grandes revoltas deles, sobretudo lá na Grande Loja de Hamburgo, né, que nem era a mais populosa jurisdição na Alemanha maçônica, tinham outras, né, tinham cargos, por exemplo, como cozinheiro-chefe, porta-caneco, meus irmãos, vocês acreditam?
Se hoje alguns irmãos acham um absurdo ter mestre de banquete, mestre de cerimônia, mestre o quê, né? Bibliotecário, imagina naquela época que a gente tinha um porta-caneco. Imagina só, meu irmão Rodrigo, se na próxima nominata aí o nosso próximo venerável quiser lhe dar o cargo de porta-caneco. Ei, tem gente que ia gostar, né? Pois bem, eram cargos assim esdrúxulos, né? Muitos enxertos na maçonaria. E era baseado nisso que esses reformadores, por assim dizer, tentaram mudar esse ritual, né? E nem era conhecido como rito, foi um trabalho de aproximadamente 10 anos que uma comissão, que nem era capitaneada, por assim dizer, pelo Schrader, ele era o Ludwig Schrader foi um dos componentes, né, dessa comissão, mas que depois ele foi o responsável por conseguir aprovar isso na Assembleia Geral em 1801, então por isso ele acabou sendo o principal ícone, né? E depois, inclusive, deram nome ao ritual, né, de Schrader, mas até para que fique claro, não foi ele que batizou, tá? Ó, esse aqui é o meu ritual, o ritual de Schrader. Não foi assim, né? Então foi um ritual trabalhado com o passar do tempo para tentar combater esses enxertos na maçonaria, ou seja, uma busca pelo essencial, né? Ele se baseou em algumas coisas para ir atrás do essencial, que a gente vai falar agora, né? Principalmente aí pelo TDK, né? As 3 batidas distintas, né? Uma expressão em inglês, né? Three Distinct Knocks, muito conhecido naquela época, que associava talvez aí ao rito inglês antigo ou primitivo, né? E ele também buscou a maçonaria dissecada, né? Do Samuel Pritchard, que publicou e saiu correndo, né? Fugiu, e hoje mesmo a gente não tem na historiografia o destino do Samuel Pritchard, a gente não sabe sequer se não foi apenas um pseudônimo, né, que de algum ex-maçom, por assim dizer, que publicou tudo aquilo, e esse livro, né, a Maçonaria Dissecada, promoveu uma série de mudanças na maçonaria inglesa, a questão dos antigos, dos modernos, e uma série de outras celeumas aí, que é uma discussão para outra palestra. Mas, mesmo assim, já que a Maçonaria Dissecada dizia respeito àquilo que acontecia antes dessas mudanças, desses enxertos, também foi um livro que serviu como base para essa comissão, né, para o Schrader também, para tentar fazer essa reforma alemã, tentar buscar o eixo fundamental, aquilo que era essencial, né? Então, as principais buscas dessa comissão de irmãos que trabalharam, né, a gente teve vários que contribuíram, Lessing, por exemplo, mas os mais famosos, o Schrader e o Herder, principalmente, né, Goethe, enfim, muitos irmãos que trabalharam para ajudar na construção desse ritual de Schrader, né, eles buscaram essas 3 coisinhas que estão em vermelhos aí, ó, simplicidade, moralidade e humanismo, né? Foram os 3 pontos fundamentais. Então, com zilhões de coisas que tinha na maçonaria, eles buscaram 3 únicas variáveis para serem os pilares, para serem o essencial daquele novo ritual, né, a princípio lá trabalhado só para aprendiz maçom e depois desenvolvido o ritual, né, de companheiro de mestre, tanto que até hoje, né, e desde 1801, quando foi aprovado em Assembleia Geral, né, que a maior parte das lojas na Alemanha naquele período utilizaram, e hoje nem pessoal, tá? O único ritual utilizado na Alemanha, o único craft, né, utilizado na Alemanha, há outros, né? Mas eles buscavam aí simplificar, se aproximar daqueles crafts antigos lá, ingleses, primitivos ingleses, escoceses, irlandeses, enfim, que se praticava anteriormente. Então, se é uma busca pela essência, se foi um trabalho dirigido, coordenado, né? Primeiro eles fizeram uma escolha, exploraram o que era melhor, discutiram muito criativamente o que tirar, por que não, o que buscar, o que utilizar. Bom, eu posso, sim, associar, né, o rito Schrader a talvez um dos poucos ritos nascidos através de uma filosofia essencialista dentro da maçonaria, né? Ou seja, um retroagil, foi uma retroação, né, uma retroalimentação, um feedback com vários cortes, com uma edição profunda sobre aquilo que se fazia para buscar um novo baseado numa essência, baseado numa simplicidade, na moralidade, no humanismo. Tem algumas coisas parecidas, por exemplo, com o monitor de web, né, também conhecido como rito americano, ou no Brasil conhecido como rito de York americano, né, já que também há uma grande confusão aí entre o craft emulation, né, o ritual de emulação, e o York, enfim, que também pode ser tema para outras palestras, né, mas tem similaridade justamente porque também o monitor de web,
né, que também Thomas Smith Webb não criou, tá, gente? Ele patenteou nos Estados Unidos, ele compilou baseado em outros estudos e patenteou, enfim, e por isso ficou conhecido como monitor de Webb, né? Também era baseado nesse craft primitivo inglês e por isso até tem muitas similaridades o Schrader com o York, né? São muito mais parecidos do que com qualquer outro jeito, tá? Então, se é uma reforma alemã, se é uma busca pelo essencial, pela essência daquilo que é praticado na maçonaria, tanto que no Rite Schrader nem tem graus superiores, né, por considerarem lá algo supérfluo, né, algo secundário, algo que não é o essencial, eu posso sim atribuir a filosofia essencialista ao Rite Schrader. É óbvio que, como qualquer outro rito, né, tem uma heterogeneidade de irmãos o praticando, o conduzindo, e por vezes mesmo aquela ideia lá de séculos anteriores de simplificar, ela não é conseguida, né? Obviamente que também todas as lojas sofrem diretamente uma influência direta das suas jurisdições. Haja visto que ritual, quem aprova ou não é a jurisdição, né? Que vestimenta, quem aprova ou não é a jurisdição, e uma série de outras coisas, é a potência que determina, não o rito que se pratica. Então, obviamente que também há uma pluralidade, uma heterogeneidade das práticas do Rite Schrader de acordo com as jurisdições, com as potências. Isso acontece em qualquer rito, né? Recentemente, por exemplo, teve a visita lá de uma comitiva brasileira na Grande Loja de Nova York, que fizeram mudar uma série de coisas do Rito de York, né? Eu tenho vários irmãos do Rito de York aqui, participei das palestras também, como também praticante do Rito de York, e vi, ou seja, mesmo um rito relativamente novo sendo praticado aqui, né, e mesmo trabalhando de maneira muito séria, né, às vezes, por conta dessa pluralidade, enfim, outros lugares fazem de outra forma, e a gente, por isso, precisa também se adequar e sempre buscar editar, melhorar, né? A mudança não significa não essencialismo, muito pelo contrário, significa uma obstinada busca por continuar fazendo mais, melhor, mais eficaz, né, mais efetivo, de maneira mais simples, com resultado melhor. Tá, meus irmãos? E para finalizar, né, eu vou fazer algumas reflexões, né, a gente já está aqui há 50 minutos, né, começou 10h10 a palestra, já são 11 horas. Para finalizar a palestra, eu vou trazer 4 reflexões importantes sobre o essencialismo, para que nós pensemos, não é para que nós pratiquemos imediatamente, não, até porque, de repente, o essencialismo não é legal para você que está ouvindo, de repente não é a melhor coisa, mas, mesmo não sendo, é importante que nós reflitamos, porque alguma dessas coisas, de repente, pode fazer sentido, e se fizer sentido para você, por que não tentar aplicar no seu dia a dia, né, meu irmão? Primeira reflexão. Para abraçar o essencialismo, meus irmãos, aqueles que decidirem fazer isso, precisa admitir, aceitar 3 afirmações. Eu escolho, ou seja, tudo depende das minhas escolhas, né? Eu não sou vítima do destino nem do acaso, né? Eu não estou falando aí de heliocentrismo, né? Nem de egocentrismo, como tem muito na maçonaria, mas significa aceitar que tudo que acontece na minha vida são consequências das minhas escolhas, sejam ações ou omissões. Tá? Segundo, apenas algumas coisas realmente importam, não são todas as coisas que importam. E terceiro, meus irmãos, e essa talvez a mais importante, você, eu, qualquer um de nós pode fazer qualquer coisa que você quiser, que eu quiser, que nós quisermos. Menos tudo. Ninguém vai conseguir fazer tudo, meu irmão. Ninguém vai conseguir ser bom em tudo. Ninguém vai conseguir desenvolver todas as coisas. E se a gente levar isso em consideração, a gente vai conseguir começar a buscar o essencialismo, quando admitir que a gente não consegue fazer tudo, tá? A segunda grande reflexão, né, quando a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, e a neurociência explica isso, a gente tem, né, e o Rui também pode falar isso, porque os psicólogos têm uma expressão específica sobre isso, né, a gente acaba tendo um déficit, né, de decisão, que os psicólogos chamam de fadiga da decisão, né? A gente acaba perdendo a capacidade de decidir mais e melhor se a gente tem que estar decidindo muito o tempo todo, né? Alguns profissionais acham que vão criar especialistas em processo decisório, mas não é bem assim que a programação neurolinguística diz, né? Quanto menos a gente decide, veja, aquela automação do cérebro, né? Quanto mais a gente decide de maneira automática, ou seja, a gente tem menos distrações focadas numa única coisa, mais eficaz é a nossa decisão. Quando a gente tem mais decisões complexas a tomarmos, né, pior vai ser cada uma dessas decisões, porque a gente vai, né, se fadigar mais nesse processo, tá? A nossa capacidade se deteriora, a qualidade piora do processo decisório. Terceira grande reflexão.
não só os essencialistas são as melhores pessoas do mundo, não é isso, gente. E não significa que os não essencialistas não ouvem os outros. O problema é que quem é não essencialista, normalmente, né, ele escuta já pensando no que vai dizer, né? E eu falo muito isso no processo comunicacional. Tem muitas pessoas que a gente conhece que nos ouvem, mas não exercitam o que a gente chama de escuta ativa, de ouvir mesmo, de olhar no olho e estar ouvindo, tentando entender o ponto de vista do outro. As pessoas ouvem, mas só para formular a sua resposta, ou seja, dependendo lá do tempo da resposta, na metade, você já não está prestando atenção em nada do que o outro está dizendo. Você só vê a boquinha mexer e você está formulando já a sua resposta na sua cabeça. Então, isso aí não é ser empático, muito menos essencialista, né? Então, a pessoa acaba ouvindo muito mais para se preparar para o embate, ou para o contraponto, ou para a réplica, ou para a tréplica, e etc. Mas não faz uma escuta ativa. O essencialista, por ele estar focado em uma única coisa, não significa também que ele não vai ouvir, mas significa que ele vai ouvir, medir, refletir, baseado naquilo que ele acha importante. E a partir daí levar aquilo em consideração ou não, decidir por acolher aqueles conselhos ou por debater isso, convencer o outro ou não sobre isso, ou buscar esse entendimento ou não, baseado naquilo, né? Então, assim, a maioria dos não essencialistas, na ânsia de reagir, né, eles acabam não entendendo efetivamente a mensagem que o outro está passando, ou que ele gostaria de passar, e discutir é lindo, discutir é ótimo, brigar é que é ruim, né? Discutir é muito bom, são pessoas com pontos de vista diferentes, ninguém perde nada, os dois ganham pontos de vista diferentes, eu não preciso concordar, mas se eu discutir, eu vou pelo menos buscar entender, ouvir, né, conhecer o ponto de vista do outro, e mesmo que ambos não concordem uns com os outros, ambos podem sair felizes com dois pensamentos diferentes. E por último, meus irmãos, a última reflexão que eu trago, que talvez seja útil, né, mesmo para aqueles que não buscaram o essencialismo, mas que talvez viram algum tipo de sentido naquilo que a gente conversou, né, que para que nós, né, busquemos de fato nos focar naquilo que é importante, conseguirmos os melhores resultados, é importante que a gente foque no presente. Aqui, agora, hoje, no meu momento, né? É o que a gente chama de preparação imediata. A gente tem o que a gente chama de preparação remota, né? O nosso desenvolvimento para a vida. Mas a preparação imediata é sempre aquele tipo de preparação que deve receber o maior tipo de energia, né, para aquele momento. Então, olha, eu sei que amanhã eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu hoje preciso estar aqui com vocês, dando essa palestra, ministrando, eu tenho zilhões de preocupações, mas elas foram deixadas de lado, porque senão eu não ia conseguir dar o meu melhor aqui, né? Então, o essencialista, para trabalhar o essencial, né, entregar a sua energia máxima, ele precisa, de fato, se sintonizar no aqui, no agora, né? No momento. Mesmo que seja um planejamento futuro, algo que ele queira para frente, ele precisa começar hoje, né? Entregar os esforços para que isso aconteça hoje, para que ele colha os melhores resultados no futuro. Então, o essencialismo é sobre o presente, mesmo que nós construamos as nossas ações no presente buscando um resultado futuro. Tá bom, meus irmãos? Era isso, eu agradeço, né, grandemente a todos por me aturarem aí, por me ouvirem esses 55 minutos, 56 minutos. Eu vou interromper aqui o compartilhamento de tela, lembrando que eu compartilhei o QR Code aí dessa apresentação, mas depois eu posso passar o link para os irmãos e que a própria palestra toda, a reunião está sendo gravada e depois eu posso compartilhar isso com os irmãos, tá? Vou interromper aqui o compartilhamento de tela para que vocês possam voltar a ver apenas todos os irmãos na tela e que possamos conversar aí. Eu vou abrir a palavra agora, né? Estão todos aí com o microfonezinho desligado, mas eu vou conceder a palavra aí de maneira ordenada. Aqueles que quiserem falar, vou começar passando a palavra, obviamente, para o meu irmão primeiro vigilante da nossa oficina, o irmão Dourado, né? Se aí estiver presente, cumprimentar, obviamente, todas as autoridades maçônicas, os irmãos que entraram no decorrer da palestra, os irmãos dos vários orientes que estão aqui presentes. Meu irmão Dourado, você está por aí ainda, meu irmão? A palavra está com você. Estou por aqui, meu irmão, sem dúvida. Primeiramente, agradecer aí a oportunidade de estar lhe ouvindo mais uma vez. Excelente palestra. Gostaria também de agradecer a presença de todos. É importante que, mesmo que nesse momento a gente esteja separado fisicamente, mas que a gente se reúna aí e fique próximo, mesmo que virtual, e principalmente aprendendo alguma coisa, né? A gente sabe que
Em teoria, o essencialismo, a maçonaria, né, busca isso, apesar do Mauro falar diferente aí em alguns pontos, mas se a gente focar no aprendizado mesmo que a maçonaria preza, já é uma forma essencial. Eu acho que a gente não está fazendo o essencialismo, não pratica o essencialismo na maçonaria, por conta de fatores que o Mauro já explanou, mas que a intenção é que você busque isso, né, que você tenha foco no que você faz e a sua participação seja de fato efetiva. Mas, de qualquer forma, eu me sinto até lisonjeado de estar aqui, porque honrado e por ter aprendido mais, né, por ter participado aí dessa palestra, enfim. E, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Eu espero que esse conhecimento que a gente aprendeu hoje, né, que a gente internalizou hoje, a gente consiga difundir. Eu acho que a intenção do Mauro nada mais é do que a gente possa trazer isso para a vida da gente, trazer isso para o nosso ambiente não só de trabalho, mas profissional, mas interno, né, da gente mesmo, em casa, e que isso a gente consiga, de alguma forma, melhorar um pouquinho mais o nosso mundo, né, o nosso ecossistema, o nosso ambiente. E, Mauro, parabéns mesmo, uma excelente palestra. E aqui eu me despeço, desejando a todos aí um excelente final de semana. Bom dia a todos. Obrigado, meu irmão Dourado, meu irmão primeiro vigilante. Meus irmãos, a palavra agora está aberta. Os irmãos que quiserem aí, a bem da ordem, só avisar os irmãos que, se puderem, não saiam, fiquem até ouvir a palavra de todos, que nós vamos encerrar com uma pequena oração no Retirader, aí ao final de todas as reuniões, nós fazemos uma cadeia de união e uma oração. A gente não tem como fazer a cadeia de união, né? Mas a oraçãozinha vai ser feita, é uma oração bem simples e vai ajudar a nos abençoar. Então, se puderem, depois dos seus pronunciamentos, continuarem para participarem da oração conosco, eu lhes agradeço. A palavra está franqueada, basta o irmão aí habilitar o microfone e falar. Fique à vontade, meus irmãos. Bom dia a todos, irmãos. Fernando Perdigão, da Frank Rose, loja número 19. Do que foi exposto até aqui, entendo que o essencialismo ele deve ser aplicado em parte e não no todo, e muito bem aplicado em parte, principalmente dentro das organizações do mundo corporativo. Então, cada situação é uma situação, eu não posso generalizar, até porque quando se generaliza, se comete erros, tá? Então, irmão, esse era o meu comentário que eu tinha a fazer. Obrigado, meu irmão Fernando. É isso aí. Né? Como nenhuma teoria a gente deve aplicar ipsiliter, né, meu irmão? A gente aplica aquilo que pode ser aplicado e de acordo com a nossa circunstância, o nosso contexto, etc. Perfeito, meu irmão. Obrigado por sua participação e presença. Obrigado. Meu irmão Mauro Lerai, venerável mestre, meu irmão Dourado, meus irmãos, só parabenizar, irmão Lerai, pela iniciativa. É um tema que é pertinente, que deve ser bem mais aprofundado nas nossas oficinas, e é isso aí. Quando o irmão Lerai falava sobre aqueles temas que, às vezes, ocupam os espaços das nossas oficinas, como balandral, malandral, etc., a cerveja do ágape, isso é fato, né? Isso é fato. E, às vezes, eu até deixei esse comentário no chat, às vezes esses temas só causam contendas, só causam problemas, só trazem problemas, muitas das vezes. Chateação, e o essencial a gente esquece. E o essencial fica para trás. Então, foi bastante pertinente, bastante produtiva. Agradecer a parceria que a loja Hostilist tem com a nossa loja, Mestre Gino Cunha, número 23. Também já deixar o convite para no próximo dia 18, nossa próxima palestra,
Irmão Lerai foi um grande incentivador e motivador nosso para a nossa série, Conhecendo Melhor os Ritos Maçônicos. Na última quarta-feira, nós tivemos a palestra sobre o rito Schroeder, já tivemos sobre o escocês, sobre moderno, York, e na próxima quinta-feira, dia 18, nós teremos sobre o ritual de emulação. Né? Irmão Luiz Carlos desenvolveu muito bem aí, se o irmão Luiz Carlos estiver aí, alô, meu irmão, um abraço, desenvolveu muito bem sobre o rito Schroeder, e a gente deixa esse convite. Meu irmão Lerai, um forte abraço, um beijo no coração de todos meus irmãos. Obrigado, meu irmão Eliésio. Conte conosco. Obrigado pela presença. Meu irmão Luiz, tentou falar ainda há pouco, Luiz Duarte, mas eu acho que o microfone estava desligado. Eu vi sua boquinha mexendo aí, mas não consegui. É só habilitar aí, meu irmão. Clique na tela, né, e habilite o microfone. Se quiser falar, fique à vontade. Pois não, meu irmão. Na verdade, eu queria apenas parabenizá-lo e agradecer a participação neste momento em que partilhamos esses conhecimentos repassados por sua pessoa e dizer que aqui também, aqui no Ceará, nós temos o nosso núcleo de estudos do rito Schroeder, onde a gente discute algumas situações pertinentes ao rito e aos demais. Mais uma vez, parabéns e um abraço a todos. Obrigado, meu irmão. Eu queria, inclusive, meu irmão Luiz, através de sua presença aqui, nosso irmão Foltrano pôde estar presente, agradecer aos irmãos da Grande Loja Maçônica do Estado do Ceará, porque foi graças, obviamente, ao Colégio de Estudos do Rito Schroeder, né, Gouveia, que eu faço parte, que nos ajudou também com o fornecimento dos primeiros rituais, mas a Grande Loja Maçônica do Estado do Ceará nos forneceu os cadernos de estudo, né, os 3 rituais dos 3 graus, e foi a partir deste que nós criamos a nossa comissão aqui, editamos, né, desenvolvemos os nossos e já está aí só aguardando a aprovação do Sereníssimo Grão-Mestre e sair o ato aí para que eles sejam publicados e validados. Então, leve os meus agradecimentos aos irmãos aí do Ceará, principalmente o irmão Foltran, enfim, outros irmãos que nos ajudaram, né, nessa batalha que foi instalar um novo rito, né, numa nova jurisdição. Nunca é fácil. Obrigado, viu, meu irmão? Agradeço a todos aí por mim. Ok, levarei o seu agradecimento. A palavra continua franqueada, meus irmãos. Fiquem à vontade. Meu irmão Mauro Lerai, bom dia, meus irmãos. Aqui é o Marcos Stefano, do Grande Oriente do Brasil, do Maranhão, da loja Cavaleiros de Aço. Meu irmão, infelizmente perdi parte da sua palestra em razão do meu péssimo serviço de internet aqui, e já sou um que está na lista de espera do link para poder assistir a íntegra da palestra, mas até a parte que eu assisti, muito conhecimento, muito enriquecedor, e a gente vê o quão a nossa ordem precisa de balizas. Não que ela precise de balizas para ser perfeita, ela já é perfeita. Nós precisamos nos balizar muito para poder nos adequarmos à perfeição que a maçonaria tem. Parabéns pela palestra, muito boa, muito enriquecedora, e sempre estarei à sua disposição para participar dos eventos que meu irmão estiver encabeçando. Meus irmãos, bom fim de semana a todos. Obrigado, meu irmão Marcos. Irmão que também está conosco lá no Projeto Martinista. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Depois eu lhe mando o link. Algum outro irmão? Gostaria de falar alguma coisa? Meu irmão Divandro, pode falar, meu irmão. É só habilitar seu microfone aí. Você está no celular, basta clicar na tela que vai aparecer o microfonezinho e você habilita. Clique na sua tela, vai aparecer um microfonezinho que está em vermelho. Isso, pronto. Agora você conseguiu. Bom dia. Permissão aqui para falar. Fica à vontade, meu irmão. Quero agradecer pela bela palestra, meu irmão. Fico feliz em ter a honra de ter participado dessa bela construção que no meu interior, e agradecer de coração. Sou aqui da Paraíba, do Grande Oriente da Paraíba, e a minha loja é o Mensageiros da Paz, número 28, aqui em Camalaú, Paraíba. E quando os irmãos quiserem aparecer também, as portas vão estar abertas, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão Edivandro.
Meu venerável mestre, peço a palavra. Fica à vontade, meu irmão Ila. Venerável mestre, primeiramente externar um bom dia a todos os queridos irmãos que nos honram com essas ilustres presenças nessa manhã de altíssimo proveito, né, e aquilatação de conhecimento. Cumprimentar os primeiros e segundos vigilantes da oficina Hostilite, aos demais membros, a todos nós, irmãos visitantes, né. Agradecer ao carinho e à receptividade da nossa dupla filiação e aprovação nesta augusta oficina. Agradecer as palavras carinhosas do nosso querido irmão Rodrigo Brandão. Esse é suspeito para falar, né, que é um amigo, é um irmão. A gente tem um carinho e respeito muito grande por ele, muito dedicado, né, não só à Hostilite, mas também à Ordem de Molay e ao rito de York na loja Fidelitas. E parabenizar você, meu irmão, pela qualidade com que nos presenteou com essa peça de arquitetura virtual, né, por assim dizer, linkando, né, uma obra filosófica, né, uma nova linha de um autor com a maçonaria universal, em especial com o rito de Schrader, acerca do essencialismo, o que é o essencialismo para ele, né? E fazendo esse link perfeito do que ele enxugou e do que ele busca e ele procura consolidar na maçonaria de essencial para nós maçons praticarmos, né? E o porquê dessa transformação. Eu fiquei profundamente feliz em poder ter tido a honra nessa manhã de sábado, de poder ter tido a oportunidade de compartilhar e receber esses conhecimentos que você nos brinda hoje, né, com extrema percussiência, uma didática perfeita, né, e pensou, como você era uma obra longa, né, e você ali conseguiu sintetizar de uma forma que foi de fácil compreensão para todos nós que tivemos a honra de assisti-lo, e com certeza nos fará muitas reflexões para que nós possamos melhorar esse nosso essencialismo e buscar na maçonaria realmente aquilatar nela e procurar viver nela, né, e buscar se aprofundar nas doutrinas, nas oportunidades em que ela nos oferta de crescimento pessoal, moral, intelectual, né, realmente aquilo que é a essência dela, que é para ser a essência dela, e não naturalmente nos perdermos e nos, às vezes, gastarmos muitas energias em desfoques, né, em coisas paralelas, em discussões. Eu estava a lembrar, meu irmão Lerei, nós temos uma cultura, eu creio que no Brasil, em que realmente, às vezes, a formação do mestre maçom, ela é deixada um pouco à margem, né? Você vê pelo percentual de reuniões de mestre que as oficinas têm por ano. É muito pequeno. Sendo que a partir do mestrado a partir de quando, né, o mestre ele já está em tese preparado para uma nova vivência dentro da maçonaria, e N conhecimentos, às vezes, só podem ser transmitidos naquele grau. Em virtude dessa escassez de sessões, acabam-se entrando naqueles achismos ou naquelas situações daquele irmão que está há 30, 40 anos e, na minha época era assim, tem que ser assim agora, sendo que já, né, tiveram outras atualizações, outros porquês dessas coisas, e acaba acontecendo situações como essa que você lembrou aí do nosso querido irmão Wilson Filomeno, lá que era membro efetivo do Supremo Conselho de Santa Catarina, ex-grão-mestre de Santa Catarina, e que, né, infelizmente não teve esse impacto aí, que foi a gota d'água, na verdade, de um grande, longo processo de não aceitação do seu ponto de vista, né, de algumas divergências que ele tinha, não eram acatadas em nível coletivo e acabou culminando aí com essa lamentável situação. Mas muito grato mesmo pelas reflexões que você nos proporcionou, e externar a todos os irmãos, né, que estão nos acompanhando uma excelente semana extensiva aos seus familiares, e que o grande arquiteto do universo nos conceda muita saúde, que é o que nós estamos precisando nesse momento para enfrentar essas adversidades, aí as cidades iniciando essa nova era de flexibilização, e que nós tenhamos, né,
junto com os nossos familiares, muito cuidado aí na rua, nesse novo formato de convivência com esse vírus, né? Muito importante que a gente se cuide aos nossos entes queridos em especial. Um grande abraço, meu irmão, satisfação enorme estar aqui com vocês essa manhã e até a nossa próxima oportunidade. Obrigado, meu irmão Willan Kelson, pelas palavras. Alguém mais, meus queridos irmãos? Bom, se ninguém fosse manifestar mais, Mauro, oi. Opa, pode falar. Alô, Mauro. Pode falar, meu irmão Alberto. A princípio, um cordial aperto de mão a todos aí, entendeu? Especialmente, irmão Mauro, eu adorei, foi uma das, não desmerecendo as demais, mas foi uma das palestras que eu, assim, me chamou muito a atenção, me alertou. Eu sou um dos amantes, pesquisador do Rito Schreiner, dessa sua palestra aí, já vou levar algumas coisas para a minha loja, entendendo? Em relação ao que a palestra, né? Inclusive, eu mandei meus dados aí, se você puder mandar para mim, inclusive, o livro, eu mandei meus contatos pelo site aí, pelo link, né? Aí mandei para você. Se você mandar para mim, inclusive a palestra, que eu vou tentar até replicar ela numa sessão na loja lá, conversar com o Venerável, e a gente reproduzir-la lá. Eu achei muito interessante, tá de parabéns, e fico esperando aí uns novos convites. Né? Então, um abraço a todos aí, um bom final de semana. Obrigado, meu irmão Roberto, direto lá do Oriente, do Rio de Janeiro. Obrigado por sua participação, meu irmão. Um abraço. Essa palavra, meu venerável. Fique à vontade, meu querido irmão Alexandrei. Venerável mestre, parabenizá-lo por sua brilhante palestra. Nós estamos, nesse momento, atravessando literalmente o processo do essencialismo. Passamos aí 3, alguns quase 4 meses, restritos às nossas atividades sociais, profissionais, acadêmicas, estudos, e nos fomos pegos de surpresa na necessidade do essencialismo. E boa parte de nós não conseguiu lidar de uma forma tão produtiva ou saudável, tendo ficado restrito ao seu domicílio, a perda da autonomia da circulação. Entretanto, outros puderam absorver, né, a essência do essencialismo, valorizando as pequenas coisas que se tornaram muito importantes que temos, e que, como maçons, nós levemos de volta essa percepção a divina desse período para nossas lojas, para os nossos ritos, para as nossas práticas, daquilo que de fato é importante, é essencial. Claro que nós não vamos abrir mão dos outros elementos, pelo menos não se busca extremos quando se escolhe um modo de pensar ou de agir, mas uma contínua reflexão, para que nós não retornemos ao mesmo e encaremos um retorno ao novo, e esse novo, sim, trazendo a essência daquilo que de fato é importante, tanto nas nossas vidas do mundo mundano, mas também para as nossas vidas maçônicas. Mais uma vez, parabenizar por sua contribuição excelente, saudar todos os irmãos de todos os orientes. Estou satisfeito, meu venerável. Obrigado, meu irmão Alexandrei. Alguém mais vai falar? Bom dia. Meu irmão Igor Anderson, meu ilustre mestre. Venerável mestre, gostaria de saudar você e a todos os demais veneráveis mestres presentes aqui nessa videoconferência, bem como saudar todos os demais respeitáveis irmãos também, por extensão, e agradecer por ter nos iluminado nesta manhã de sábado com essa brilhante palestra que nos fortaleceu, nos engrandeceu. E eu já vinha acompanhando, né, algumas lives sobre o Rito Schreiner. Inclusive toda quarta e quinta tem live que o colégio, uma loja, e com muitos membros do colégio do Rito, né, que o Rito tem um colégio, não é isso? Isso, é o Colégio de Estudos. Isso. Irmão Gouveia. Pronto. E aí tem uma loja que faz 2 palestras por semana, inclusive
muitos irmãos assim do colégio já fizeram live e tal, e o rito Shireda é um rito que tem me chamado muita atenção pelo seu aspecto humanista, né? Como conversei com você, né? Devido assim nós estarmos passando na maçonaria desses últimos dias, no meu ponto de vista particular, por momentos aí meio que de obscurantismo, né, de muito preconceito, né, muitas coisas que não deveriam estar presentes na nossa ordem. Mas, enfim, resistir e lutar, né, e sobreviver, para que a luz volte a brilhar em nossas fileiras e nossas colunas. E assim como você, né, agradecer, né, mais uma vez por você nos abrilhantar com esse show de conhecimentos, né? Muito obrigado, irmão. Muito obrigado a todos. Um bom dia para todos nós. Obrigado, meu irmão Igor Anderson, por sua participação e por sua contribuição, meu irmão. Algum mais irmão gostaria de utilizar a palavra? Não? Então, se não, eu vou pedir a atenção dos irmãos agora, que nós possamos nos concentrar na oração. É a oração que é feita no momento da cadeia de união, né, no encerramento dos trabalhos, no Ritireida. É um momento de prece, de exortação, mas de prece e de pedido para que, de fato, a nossa corrente jamais se quebre, jamais se rompa. Grande arquiteto do universo, eterno Pai da humanidade, tu és a sabedoria completa, tu és a força onipotente, tu és a beleza perfeita. Ilumina nossos pensamentos para que se tornem sábios. Aumenta nossas forças para agirmos com honradez. Desperta nossos sentimentos para a beleza moral, para que a nossa vida seja igual a uma nobre obra de arte. Faz com que a corrente que nos une, formada com amor e com concórdia, nunca se desfaça, nunca se rompa. Meus irmãos, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu vou finalizar a gravação agora e assim que eu receber o link da gravação